Elenco. Falar de time Flamengo é o primeiro. Também acho. Elenco. Pra mim, elenco. O segundo é o Botafogo. Ótimo elenco. Botafogo contratou muito bem. Ótimo elenco. O elenco do Botafogo, hoje você consegue ver que os caras que saem do banco conseguem manter o ritmo ou até mesmo decidir jogos. Elenco. Vamos ver. Internacional? Pra mim tem um baita elenco. Elenco titular, né? Não, time titular e tem Elenco? um elenco. Eu acho que Tá. tem um elenco. Mas eu acho que faria em quarto. Sim. Mas vamos sim. ver um terceiro. Palmeiras tem um elenco. Acho O pessoal que vai não dá falar, porque pra- o pessoal fala assim, porque hoje eu acho muito engraçado, tem um pessoal que discute do Atlético, fala assim, nossa, o Atlético tem o terceiro maior elenco. Não tem. O Atlético tem 5 a 6 jogadores bons e titulares. Você olha o banco de reserva do Atlético e você dá vontade de chorar. Eu concordo, porque isso ficou uma narrativa de 2021 pra 2021. cá. Ah, os três. Não é. Não, é. Nós Saiu discutimos Keno, isso no começo da temporada, não Ó, foi? saiu o Náutico Fernandes, saiu o próprio Savarino, saiu o Diego Costa, saiu o Guga, saiu um tanto de gente. Saiu o Alan, que era um dos melhores volantes, saiu o Jair, era o duplo do volante. E não repôs. Só que a desculpa do atleticano na época era, não, gente, tá tranquilo, pode sair o Savarino, o Ademir vai suprir. Não, tá tudo bem, pode tirar o Diego Costa, o Eduardo Sacha vai suprir bacana. O Eduardo Sacha foi embora também. Não, foi embora também. Aí... Nós vamos falar sobre o Atlético já. Tem uma pergunta aqui, ô Bola. Essa, pra mim também são esses elencos. Ó, e quando a gente fala dos 4 melhores elencos que a gente acha, não quer dizer que é os melhores. que os outros são ruins. Ó, o Atlético tem um elenco regular, o Cruzeiro tem um elenco regular, o Fortaleza, cara, eu gosto do elenco do Fortaleza. Porque a galera às vezes pensa que um bom elenco tem que ter jogadores renomados. E não é necessariamente isso, não. Eu acho que são jogadores que entram e suprem. Acho que tem que ter jogador comprometido. Comprometido e supra a necessidade ali de acordo com o que o treinador pede. Então, são as equipes que não são à toa, não é à toa que estão brigando lá no topo da tabela. E eu acho que hoje quem briga pelo título do Campeonato Brasileiro é Botafogo, em primeiro, Palmeiras e o Fortaleza, exatamente nessa ordem. Eu acho que o Flamengo vai porque o Flamengo também colocou muito dinheiro, né, cara? É muita coisa. É muito jogador promissor. Assim, também. ainda dá tempo de recuperar? Dá. Pra o título, eu acho que não. Também não. Mas dá tempo de recuperar, porque o que precisava é de um técnico de verdade, porque o Tite, na boa, velho. Sobre o Atlético Mineiro, Bola, o que esperar do Atlético nessa reta final de temporada? 2 semifinais de 2 grandes competições, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Vem capengando ali no Campeonato Brasileiro, ganha um, ganha outro, vai se garantir na primeira divisão, não quer muito conversa com o Campeonato Brasileiro, o que eu acho um erro. O pessoal fica falando assim, pô, Cláudio, brasileiro ou sul-americana? Os dois. Dá pra chegar em sexto ali no brasileiro e dá pra brigar pela sul-americana de igual para igual. Então, abrir mão eu não acho que é uma boa tomada. A gente já viu isso em 2019, abriu mão. Nós ficamos 18 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro e Jesus sabe que o resto é história. Mas enfim, né, uma história que eu não quero contar agora. O Atlético tá jogando bem nas Copas e não tão bem assim no Campeonato Brasileiro. Visivelmente abriu mão. Abriu mão. É difícil falar, o Atlético jogou, acho que contra o Vasco, né? Eu não assisti o jogo, mas... Ontem. Contra o Vasco? Ontem Grêmio. Ah, tá, não, contra o Vasco, eu falo na Copa do Brasil, né? Ah, tá, Copa do Brasil contra o Vasco. E foi um jogo meio atordoado, tá? Não tá decidido, não. Nada. O Vasco tá com o time começando. Eu lembro de uma mensagem que eu recebi de alguém falando assim, pô, não, empatar com o Vasco... Não dá, vai ganhar de quem? Quase que empatou com o Vasco, mas enfim. Tipo, o Atlético hoje tem um sonho mais... a realidade hoje é a Copa do Brasil, assim, porque ganhou o primeiro jogo, então tá com uma vantagem pro segundo jogo pra ir pra uma final. E tem eu vou tratar como batalha, porque... O pessoal da Conmebol escreveu uma história linda pro River Plate fazer a final. E o River Plate, ele contratou muito bem pra essa segunda janela. Trouxe esses jogadores campeões do mundo. Tem o Acunha, joga muito, que veio do Manchester. O Atlético vai tentar fazer em casa, porque o primeiro jogo vai ser na Arena MRV.
E o segundo jogo vai ser lá, É, 110 e lá, mil o que eles pessoas. puderem fazer Ah, não, isso aí é... para não permitir que o Atlético avance. Falando em dinheiro, o Atlético prioriza a Libertadores, que é o lugar que vai dar a maior premiação. Mas é um caminho muito difícil. Tá aberto sim, não posso gravar se o Atlético vai pra final. Mas sim, também vai muito grande, porque vai tirar um time que você tá tirando o dono da casa, que a final vai ser lá. O dono do campeonato, né? Exatamente. O campo Mas deles vai ter tem vai ter capacidade para quantas mil pessoas? 110 mil agora. 110 mil é o maior estádio da Mas América. provavelmente vai ser 100, né? 100 ou 90, porque como vai precisar de dividir 10%... E eles não vão perder... o Atlético tem que abrir uns 3 gols de vantagem aqui. Ah, é. Não, é. Porque eles não vão perder lá. Não. Perder, eles não vão. Lá é um... E se eles perderem, eles brigam. É. Igual Mas menino pequeno. vai ter um... Eu acredito que o Botafogo passe, mas o time do Penharol dentro de casa, o que eles estão fazendo Muito é... difícil também, o Penharol. Pô, o próprio Atlético Mas eu tomou acho- 2-0 pro Penharol lá, que é aquele cara que era do Fluminense, é um nome bom, Léo Fernandes. Só tem um problema, né? A final, Só joga- a final da Libertadores vai ser lá no Não, lá no Monumental, no Monumental de Nunes, né? É, do River do Plate. River Plate. Eu acredito que o Botafogo vai ser campeão da Libertadores. Só que o problema é, se for Botafogo e Atlético, o campo vai estar vazio, pô. Vai. É porque ué. a Comebol acha que é Europa, né? Não Você vai pega um rolar. trem, vai ali pra... Não vai. Não vai. Ué, na Sul-Americana, a Atlético Paranaense e Bragantino, eles tiveram que dar ingresso pro pessoal de lá, pra falar que tinha Pois torcedor. cara, É ridículo. tipo, muito mal gerido, né? Assim, vai ter uns 3, 4 mil de cada... Se for Atlético. Botafogo até vai mais, porque eu já conheço um amigo Mas meu é que porque já comprou ingresso, Não, que é mas, botafoguense, assim, pra final. Tá próximo ali, tá mais próximo, tem uma condição talvez melhor, mas a questão nem é essa, é que o Botafogo não tem torcida. É. O Botafogo não enche o Newton Engenhão. Santos, cara. É. Engenhão não pode falar de Engenhão Newton não, Santos. é Newton Santos. Newton Santos. Você falar Engenhão, Eles que brigam, não tem perdão. torcedor, né? É. O Twitter tá fora do ar também, pode falar, não tem voltou. problema não. Voltou. Mas fica naquela, né? Não, mas voltou. Estão pagando a... F5 toda hora. Que é Só a pior Jesus. rede que tem, mas é a melhor que tem. Incrível. É incrível. Só que eu nunca vi o cara na minha Galeno, vida. esse eu nunca nem ouvi falar. É Galeno, não sei se é, mas tá aí. Evandro. Já falar desse Evandro? Não. Tá na seleção. Mas vai jogar no Grande Centro. Vai, daqui a pouco tá. Infelizmente, cara. E o cara que é ruim, se o cara não pagar pra ir pra seleção brasileira, meu filho, não vai não. Bola, expectativas... Eu não sei quanto... Ah, tá. Expectativas que a gente... que é criada hoje em Minas Gerais, porque depois que o Cruzeiro foi comprado pelo Pedrinho, ele já fez um aporte aí de 180 milhões de reais. E agora... A informação que eu tenho é de 150 milhões, mas a galera já falou em 200 milhões. E esses dias atrás cravou 300 Milhões? milhões Do Pedrinho? para a próxima janela. É. A expectativa do torcedor do Cruzeiro tá lá em cima, óbvio. Alguns nomes, ele falou que vai balançar Minas Gerais. Só que ele usa muito desse argumento toda vez que o Cruzeiro perde. Ele tá igual os Terrelas na época que o Cruzeiro queria fazer o campo. A galera queria que o Cruzeiro fizesse o campo. Ele, toda vez que o Cruzeiro perdia, entrava num princípio de crise, ele falava assim, não, esse estádio tá saindo. E nunca saiu. Só que o Pedrinho, ele não consegue lidar com aquela pressão psicológica da torcida do Cruzeiro. Com a torcida do Cruzeiro não adianta. Daqui a pouco o negócio começa a dar ruim, porque por enquanto tá culpando o jogador XYZ, Depois culpa... aí já vai culpar o técnico. O Atlético tá assim, o Atlético você vai embalando, aí você vai tentando blindar os 4S, tem gente que chama de quatro ratos, né? Mas depois é complicado, era gostoso foi gostoso quando os meninos chegou lá e meteu 300 milhões de reais e azar pra quem... Eu falo com o pessoal, gente, a gente tem que a gente dá sorte que 2021 ganhou tudo. Porque se não ganha nada, os meninos não comprariam o Atlético, não. Pois é. O Miguel Angel. Obrigado, RF Sports. Tamo junto. Aliás, eu quero abraçar as patrocinadoras oficiais da Cláudio Silva TV, os patrocinadores oficiais da Cláudio Silva TV, que, óbvio, aparece aqui pra vocês. Vocês estão acompanhando aí. Esse Miguel Angel é aquele do Independente Del Valle? Cara, não sei se é o mesmo. Depois se puder confirmar pra gente. Não sei se é o mesmo. Não, né? Não acredito que não é não, viu, o Bola?
O que acontece? Eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, Biritaria Goró, que abraçou o nosso projeto, Academia Estação do Corpo, muito obrigado pela confiança, a W, sensacional, marca de roupas fantástica, e Depósito Silva, todos vocês, muitíssimo obrigado. Seu depósito? Não é. Não é meu, não. A Depósito Silva, na pessoa do Christian, a Biritaria Goró, na pessoa do Reinaldo, a Academia Estação do Corpo, Paulo Brito, um abraço, e a W, na pessoa do William Pedro. Muito obrigado pelo apoio de vocês, por acreditarem no nosso projeto, por andarem com a gente lado a lado. Vocês são simplesmente fantásticos. Pode acreditar. Quando nós nos tornarmos o maior podcast do Brasil, vocês estarão comigo ainda nessa mesma empreitada. Ô Bola, a torcida do Cruzeiro tá acelerada, e não é para menos, porque com 300 milhões de reais na mão do Alexandre Matos... O Alexandre Matos... loucura. Só que o Alexandre Matos tem que saber qual é o Alexandre Matos que vai mexer com esse dinheiro. O Alexandre Matos do Vasco? Lá no Vasco ele tinha o freio de mão puxado, né? Eu tenho Mas mesmo assim, os nomes que ele dava não eram aqueles nomes interessantes, né? Não. Mas igual o cara tá falando aqui, os grandes jogadores não querem jogar a Sul-Americana. Isso eu concordo. Mas o processo agora é de ganhar pelo menos ou a Sul-Americana ou Bola, ficar entre os... Você sabe que eu os discordo 8 disso, primeiros mano? ou 6 primeiros? Sul-Americana... Depende vai depender do... Não, no caso nós vamos chegar lá no Atlético, eu quero saber do investimento pro ano que vem do Atlético, que é interessante também pro nosso estado. Porque aqui, a pretensão desse podcast, e o Bola vai caminhar junto com a gente aqui, é trazer sempre ex-jogadores para resgatar a história do nosso futebol. Porque eu já disse e repito, lá no Rio de Janeiro e São Paulo, a galera não deixa morrer, irmão. Não deixa morrer. O que você vê o pessoal fazendo, você falou, você citou? Depende vai depender do... Não, no caso nós vamos chegar lá no Atlético, eu quero saber do investimento pro ano que vem do Atlético, que é interessante também pro nosso estado. Porque aqui, a pretensão desse podcast, e o Bola vai caminhar junto com a gente aqui, é trazer sempre ex-jogadores para resgatar a história do nosso futebol. O cara tá falando aqui, os grandes jogadores não querem jogar a Sul-Americana. Isso eu concordo. Mas o processo agora é de ganhar pelo menos ou a Sul-Americana ou Bola, ficar entre os... Você sabe que eu os discordo 8 disso, primeiros mano? ou 6 primeiros? Sul-Americana... Depende vai depender do... Não, no caso nós vamos chegar lá no Atlético, eu quero saber do investimento pro ano que vem do Atlético, que é interessante também pro nosso estado. Porque aqui, a pretensão desse podcast, e o Bola vai caminhar junto com a gente aqui, é trazer sempre ex-jogadores para resgatar a história do nosso futebol. Porque eu já disse e repito, lá no Rio de Janeiro e São Paulo, a galera não deixa morrer, irmão. Não deixa morrer. O que você vê o pessoal fazendo, você falou, você citou? Lá no Rio de Janeiro tem futebol, os caras vão lá, Felipe Basso, aliás, mandar um abraço pra ele. E o Dedé. Trazer o Felipe Basso aqui, mano. Vou chamar. Trazer o Dedé aqui. O Dedé tem que estar aqui no... Se o Dedé estiver aqui em Minas Gerais, só a gente consegue... Aqui em Minas Gerais não, aqui em Belo Horizonte, né? O dia que ele estiver aqui, a gente vai tentar. Vou mandar mensagem pra ele. Vou trazer o Dedé que eu tô dizendo. Mas os caras não param, filho. O cara... Esses dias eu tirei foto com o Animal, com o Edmundo. Resenha pura, o Edmundo. Mas aqui os caras não fazem mais nada. Hoje eu conheço quem aqui que faz. Quirino... O Sandro joga futebol, ele que jogou no Cruzeiro. Eu tô pra trazer o Sandro aqui. O Renato, que era jogador do Atlético, mas poucos. Acho que o pessoal também, a maioria não é daqui, né, cara, também. Acho que dificulta a galera faz história aqui em Minas também, por mais que eles sejam mineiros, eles metem o pé pros grandes centros. Né? E lá nos grandes centros, quando eles são entrevistados, eles não falam dos nossos clubes. Então, a Cláudio Silva TV chegou pra isso, meu compadre. É com o pé na porta mesmo, trazer a história dos nossos ex-jogadores que construíram a história dos nossos clubes aqui. Mas, enfim, a galera já sabe que é essa a nossa proposta, mas também, lógico, semana que vem, inclusive, nós vamos ter aqui um debate político, porque tá acontecendo um negócio lá na nossa região terrível, porque os caras não foram eleitos, né? Eu não sei se esses 300 milhões é real, mas uma especulação, né? Tem que saber também se o Cruzeiro vai ser campeão da Sul-Americana. Eu tava falando e vai chegar na Libertadores. Eu tava falando do seguinte: você sabe que eu discordo dessa parada de o jogador quer disputar a Libertadores. Todo mundo sabe, gente, todo mundo sabe que só um time vai ganhar a Libertadores. E não necessariamente esse time vai ser o que você tá escolhendo ir pra ele. Exatamente. Entende? Então, se tem um projeto a longo prazo, e o Alexandre Matos, com dinheiro na mão, ele convence qualquer um. Se não.
Ele chega e mete dinheiro no cara. Ele sempre foi. Desde sempre o foi Palmeiras. O dinheiro não é dele, né? O dinheiro não é dele. Ele não quer saber, não. Ele não quer nem saber. É por isso que ele é bom, porque tem Ele só trabalha com o quem tem pessoal tem que dinheiro. entender diferentes perfis de diretor de futebol. O Alexandre Matos é muito bom em questão de contratação. Só que depois, quando ele sai, ele deixa uma terra bem arrasada. Isso aí foi em todos os times que ele passou. Ah, mas o Palmeiras manteve, porque o Palmeiras tem uma leila lá que mantém 80, 90 milhões de patrocínio. Eu me apego nisso porque o Cruzeiro tem o Pedro Lourenço. Agora tem. Antigamente o Atlético não tinha o Menin. E o Cruzeiro não Ele tinha deixou o Pedrinho, não. a terra arrasada. O Cruzeiro nem se fala. Deu no que deu. O Vasco, mesmo... Apesar que a SAF do Vasco, você viu, zero notícia mais. Não, acabou, não tem SAF mais não. O Pedrinho barrou tudo lá. Barrou? Barrou tudo. Não, mas você não vê Aí nada. tá tudo na justiça, vê nada. Vê nada. É uma beozada danada aquele Vasco ali. É os resultados, bola. Mas sim, eu como torcedor entendo todo mundo. Foi gostoso quando o Menin contratou todo mundo, pagou lá. Só que aí o Atlético saiu de graça, né? Aí pegou igual esse copo aqui. Esse copo que se eu quiser levar, eu tenho que Mas pagar. a gente tem que tomar muito cuidado com o SAF, porque o pessoal fala, mas o cara entende de negócio. Ele não vai deixar o time quebrar. Pô, o cara tá deixando, o Menin tá deixando de pagar O Davidson, cara. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada Só tem. que quando tem resultado, é o que tá acontecendo no Vasco. Sim. Tem resultado, tá tudo Mas eu entendo o suave. negócio, que tipo assim, peguei o time com bilhões Não de interessa. dívida. Não interessa. Os caras precisam entender isso. O Ronaldo falava muito disso. Só que ele pegou. Aí eu volto naquela de diferente característica de direção. Vai ter diretor que vai entender o lado do torcedor, Sim, sim. que é o Alexandre Matos, que tem outros que não... O Paulo Brax também, que era do América. E tem o cara que vai pensar também no dele também. A diretoria me deu X valor. Eu tenho que trabalhar com esse X. Era o que acontecia no Cruzeiro de recentemente aí, do passado recente, né? Eu vou falar, pra precisar que o Ronaldo ele poderia melhorar um pouquinho sim, em questão de abrir ali o espaço para contratar alguns nomes, porque ele tava tratando o Cruzeiro, querendo ou não, como um time pequeno. Eu Você sabe que eu entendo. não acho? Eu achei. Por causa de tudo que aconteceu. O Cruzeiro, ele se apequenou em campo. Sim. O pessoal tava rivalizando com o Cruzeiro lá, 2020, 2021, a sopa de Eu conversei letrinhas. com um amigo meu que ela lá no não posso falar, né? Mas não pode. deixa pro próximo, né? Vocês vão saber ainda. Vocês vão saber. Mas conversei Muita com um coisa cara, boa, né? com um cara de Maceió, ele falou comigo, cara, que era todo dia era zoeira. Ele, uma transmissão do Corinthians e Cruzeiro e CSA. CSA. Aí o time cara das vai lá e consoantes, fala, mano. O Cruzeiro Zezé, ganhava bom os dia. caras. Pô, o cara tirando isso. Pois é. Então, tipo assim, só que isso aconteceu só em 2020 e 2021. Porque em 2022 teve o resgate do respeito, porque o Cruzeiro ganhou de todo mundo e subiu pra primeira divisão. Aí o Yuri tá falando assim, como que o cara deixou a terra arrasada no Atlético? É só ver as contas do Atlético. Ele deixou uma base pra ser campeão, mas Não, gente, não casou, dá. Olha casou aqui, muita coisa. Vamos ser sinceros. Casou não é- muita coisa. A grande maioria de quem tá acompanhando aqui é cruzeirense. Porque a Claudio Silva TV, Sim, majoritariamente, a sua audiência é cruzeirense. Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira, porque o cara tá no Cruzeiro hoje. Todo mundo viu quando o Matos veio, eu trouxe todas as ressalvas, eu fiz um levantamento do Alexandre Matos. Ele começou lá atrás, começou com ele aquele negócio, o Cruzeiro, o Wagner Pires, o Dr. Gilvan de Pio Tavares, contratou ele, fez um ótimo trabalho aqui, foi campeão. Só que eles pegaram o Cruzeiro devendo 100 milhões e entregou o Cruzeiro devendo 500. Entende? E era o Alexandre Matos. Sim. Então não adianta a gente tentar maquiar as coisas, não. O Matos faz grandes trabalhos, conquista. Não, é isso que eu falei. É um cara muito campeão. Ele Mas deixou fica a um base rombo. bacana pra ser o campeão. Mas se o Atlético não é campeão, e aí? O Cruzeiro, depois de 2014, não foi campeão mais, não? E aí? Não foi. Não foi. Porque a gente. É uma fez- coisa que tá assim, não vou comparar em medidas, porque o Flamengo tá desesperado pra ganhar um campeonato. Porque Porque tem não que se dar uma paga, resposta. não se paga Não o se paga. investimento. Não adianta eles falam, arrecada 1 bilhão. Não, isso é conversa de quanto tá ganhando. Quanto tá ganhando, por exemplo, o Atlético até pouco tempo tava devendo pra caramba e o campo não pagava os próprios jogos. Aí agora começou a vencer. Não. Aí, 80% da renda tá indo pro Atlético e tal. É só, gente, o resultado Ele tá falando esconde muita que quem coisa. fez isso foi o Menin, ele disse que iria emprestar o dinheiro sem juros. Gente,
Na verdade, o Olha, menino nunca falou isso. No Can't de mim, falou. Mas não, Com essas não palavras? Falou, com essas palavras. Não existe almoço de graça. Existe. Sabe o que sim, foi? dá pra Sabe o que comer ele na sua fez? casa. Não, gente. Preocupa não. Você não vai pagar os juros agora, não. Preocupa não. Aí passou, não. Preocupa não. Vou te dar mais um dinheiro aqui. Aí viu que a situação começou a ficar pior, começou a ficar pior. O Atlético vai precisar ser vendido. O que ele fez? Pegou. Quantos que ele tava devendo o Galo? Aí o que o Cruzeiro fez? Recuperação? Judicial. Tá. Por que o Atlético não entrou na recuperação judicial? É porque o dinheiro já foi pago. Não, porque as dívidas estão com os próprios meninos. Exato. Pra que ele vai fazer... É por isso que eu disse, o dinheiro já foi pago, porque o dinheiro é dele, ele já pagou o Atlético, ele já pegou. É dele. Pra que ele vai reduzir dívida do Atlético? Não faz sentido, não tem do dívida. banco pro banco dele? Não tem dívida, porque o dinheiro é dele. Então. Foi muito bonito. É igual, tipo assim, mas é ingrato. Não, tem que agradecer que o cara comprou, salvou o Atlético de uma falência, mas também você não pode ficar endeusando o cara, não. Não, eu acho que não existe gratidão no futebol, não. Futebol é Não existe resultado gratidão. A do gente, momento. os mineiros, os times mineiros, tem muita Cisma com gratidão esse eterna. negócio. Cisma com esse trem. Não, você não pode criticar o cara porque... Por exemplo, tá eu doido. pedi a saída do Lucas Silva e, pô, você é um ingrato. Não, sai do time. Ué, não existe, não. É como diz o Matheus, é pra lá. Pra Esse cara é lá. fantástico. Não dá, cara. Definitivamente. Obrigado. Então, dentro desse processo aí, cara, analisando tudo isso, né? Mas entendo, falamos aqui torcedor tem... É lógico, o torcedor tem todo direito, velho. É o que eu falo pra eles. Olha, gente, eu tô aqui pra poder falar de uma forma um tanto mais consciente, mais técnica. O que eu falo Mas do eu Matos entendo é o a coração questão... Eu não pessoal. falo... não tô querendo... falando do trabalho do cara. Ele é o cara. Mas porque o dinheiro não é dele. Mas você tem que tomar cuidado porque o cara vai fazer um arraso no seu orçamento que se você não for campeão... Ele fez um ótimo trabalho no Palmeiras. A Leila tá suando porque... Ela não é SAF, mas ela tem que colocar ali todo mês ali mais de 80 milhões. E os caras já estão reclamando porque o Corinthians jogou aquela pedrinha, né? 120 milhões da Vai de Bet. Mas você viu o que aconteceu? Ela Foi de bet. Ela falou assim. Foi de bet. Se provarem esses valores aí, eu vou cobrir. Aí o Corinthians tá quase todo mundo preso lá.